Claro, eu estou dentro de um relacionamento, mas parece que ele não flui, que não anda, que as coisas empacam. O que fazer, Clary? O que está por trás desse padrão? Prazer, eu sou Clariane Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e deixe aqui nos comentários de onde você está me assistindo, o que você gostaria de ver aqui que eu trouxesse para você no canal, para você expandir a sua consciência. Outras informações sobre os meus atendimentos, sobre como funcionam as minhas outras redes, você encontra no link da descrição. Então vamos lá responder essa questão. Como que os seus relacionamentos não fluem, né? As pessoas muitas vezes falam, cara, nossa, meu marido chega, minha mulher chega, a gente não tem um diálogo, a gente não se entende, parece que as coisas estão paradas, né? O namoro não anda, é sempre a mesma coisa, são várias idas e vindas, a gente termina e não consegue ficar separado e volta achando que vai melhorar e continua a mesma coisa. E aí o relacionamento tá bom, o sexo tá meia boca, a gente não se entende, tantas coisas acontecem. Parece que depois que a gente teve filhos, o relacionamento ficou perdido. A gente não sabe nem por onde recomeçar, ou reconstruir, ou o que está acontecendo. Seria viável separar? Gente, eu não vou responder para vocês se seria viável separar, né? Isso cada um sabe, e isso você também poderia verificar os melhores caminhos dentro de uma consulta, uma análise com o tarô intuitivo. Também ofereço essa possibilidade dentro dos meus atendimentos. Mas a questão é, por que os relacionamentos não fluem? Por que os relacionamentos parecem que estão estagnados? E eu vou te falar uma coisa, sabe? É porque quando acaba a paixão, começa um outro ciclo, o ciclo de você enxergar o outro como ele realmente é. Então você começa a enxergar os defeitos, você enxerga as qualidades, você começa a enxergar ainda mais os defeitos. Então, começa a enxergar aqueles pontos de embate que você não gosta, ou que simplesmente você não quer aceitar. Só que aceitar o outro implica em aceitar ele exatamente como ele é, com todas aquelas qualidades maravilhosas que você enxergar e com aqueles defeitos que você não gostaria de ver e que você muitas vezes maquiava. E aí, quando acaba esse ciclo de paixão, né, vem a fase do amor, do olhar para o outro, reconhecer o outro exatamente como ele é e escolher amar o outro como é. Porque você, como ser humano, você tem as suas qualidades, você tem os seus defeitos, você tem as suas DRs, seus conflitos internos, seus diálogos internos. E aí você vai ter que lidar também com o outro. E aí muitas vezes, né, o casal ele acaba tendo mais conflitos nessa etapa de alinhamento. Muitas vezes acontece depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E nessa fase é uma fase de adaptação. Se você, depois que acaba a paixão, e você aprende a amar o outro, vocês ficam mais fortalecidos. Mas também tem aqueles casais que já estão há anos, 7 anos, 10, 15 anos, o relacionamento parece que está empacado, desgastado. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes, dentro do relacionamento, eu percebo uma dinâmica assim. Um faz mais e o outro faz menos. E aí aquele que faz mais, ele acha que ele está recebendo pouco. E o outro acaba se sentindo incomodado por receber demais. Ou seja, faltando um equilíbrio entre o dar e o receber. O relacionamento ele precisa de uma troca contínua entre ambos. Então, tem dias, né, que um vai fazer mais, o outro vai fazer menos. Tem dia que aquele que fez mais vai ter que depois fazer mais pelo outro. E assim, não é todo dia os dois 50%, né? Mas é entender que não dá para ser sempre um a 80%, o outro a 20% no relacionamento. Porque isso vai gastar um desgaste natural, vai acontecer uma insatisfação, vai acontecer um ressentimento, vai gerar raiva, falta de comunicação, cobranças, julgamentos, críticas. O que a gente percebe também é que hoje, né, muitas vezes, as pessoas elas estão ficando cada vez mais imaturas, achando que, qualquer briga, vamos separar. E não é bem assim. Porque todo tipo de relacionamento que você vai for construir, precisa de que você
também abra espaço para olhar para o outro, para também aprender a lidar com as suas dúvidas, com os seus medos, para aprender a conversar com o outro. E muitos dos relacionamentos empacam porque já não existem mais diálogo. E quando não existe diálogo, você pode ter certeza que uma parte do relacionamento ali já acabou. Vocês estão vivendo como dois desconhecidos dentro da mesma casa. O diálogo, a conversa é importante entre o casal, porque é que nem aquela frase, né? Conversando a gente se entende. Às vezes você se chateia com o outro porque você queria que o outro soubesse que você queria algo que você nem sequer verbalizou. Eu falo, mas fulano deveria saber. Será mesmo que deveria saber? Fulano tem uma bola de cristal? Você deveria saber o que o outro quer? Muitas vezes, né, nós mulheres, por observarmos mais, né, sermos mais sensitivas e intuitivas, nós acabamos percebendo no nosso companheiro, enfim, nas pessoas, o que elas precisam. Mas o homem, ele não tem essa capacidade porque ele é mais racional. Entende? Muitos, eles até são intuitivos, sensitivos, né? Observam, mas eles agem mais pelo racional. E a lógica deles é o seguinte: se ela não falou, não quer. Se ela não deixou claro, não quer. Nós falamos muitas vezes nas linhas subjetivas, então vamos falando assim muitas vezes em forma de metáforas, vai. Porque Cicrano fez isso, nossa, eu acho legal, seria maravilhoso. Mas você não falou que você quer também. Aí, quem tá ouvindo, né, o outro que tá ouvindo vai dizer assim, ela acha legal ali, né? Mas ela não falou que quer, então ela não quer. Sabe como é que é? Às vezes a gente joga suposições na vida da outra pessoa, para outra pessoa, sem deixar claro. E tem uma frase que fala, o óbvio precisa ser dito. Você quer pão, então você fala, eu quero pão. Mas se você quer um determinado tipo de pão, você precisa falar que você quer um determinado tipo de pão. Porque se você chegar e falar, olha, eu quero pão, e na verdade você quer um pão doce, a outra pessoa pode comprar um pão francês. Porque você falou que quer pão, ela trouxe pão. Aí a pessoa chega com uma coisa e fala, mas não é desse pão. Você comprou errado. Mas você falou que você queria o pão doce? Você falou que era o pão doce que você queria e não o francês? Você não falou. Tá entendendo? E aí é onde esse exemplo é um exemplo simples de como muitos relacionamentos vão ficando mais distantes por falta de falar o óbvio. Ai, cara, mas eu demonstro que eu gosto da pessoa, não precisa estar falando. Precisa, às vezes, falar, verbalizar, porque escutar é bom, nós, seres humanos, gostamos de escutar, mas também com as ações, então é uma coisa acompanhada da outra. Muitas vezes nos relacionamentos as pessoas elas não se sentem amadas porque a forma, as linguagens do amor são diferentes. Tem pessoas que vai demonstrar para você que gosta de você fazendo tudo da casa, limpando a casa, fazendo comida, arrumando, deixando tudo bonitinho. Só que você pode achar que a pessoa não te ama porque a forma de você sentir não é dessa forma. Você gosta de que a pessoa fique falando para você quando você é especial, quando você é importante, né? As palavras de afirmações. E aí você não vai se sentir amada. Porque aquela pessoa, a forma de ela demonstrar amor é nos atos de serviço, fazendo as coisas na casa. E aí entra um conflito, né? Você não se sente amada, a outra pessoa, ela também não se sente amada, porque a forma que ela sente não é falando, porque você fala, mas a forma que ela sente não é falando. Muitas vezes a forma que ela sente é você demonstrando que tá ali com ela, que tá fazendo coisas também por ela e você não faz. Entende? Então, as coisas elas precisam ser verbalizadas. Você fala, cara, mas como assim? O que eu aconselho? Faça um pouco de tudo, sabe? Dentro do seu relacionamento, fale. Não é falar sempre, né? É falar quando você está com a vontade de falar. Trazer esse sentimento, verbalizar. Forneça para aquela pessoa um tempo no seu dia onde você ouça aquela pessoa, onde vocês conversam, onde vocês façam coisas juntos. Presenteie. Se abra para receber. Observa a pessoa, observa a sua pessoa amada. Se você observar a pessoa que você gosta, você vai perceber a forma que ela demonstra amor para você.
Muitos demonstram amor trabalhando e trazendo sustento pra dentro de casa e não deixando faltar nada pra você. Se você falar que você quer determinada coisa, no dia seguinte aquela pessoa já comprou. E aí aquela forma de falar, olha, eu amo você, por isso que eu estou te dando isso, porque é a minha forma de mostrar que eu amo você. Então começa a observar. Nós, muitas vezes, deixamos nossos relacionamentos fiquem frios, distantes, porque nós queremos observar as coisas somente sobre a nossa ótica. E muitas vezes nós somos mesquinhos, porque nós queremos que a pessoa faça exatamente como nós queremos nos sentir amados. E nós esquecemos de fazer também pelo outro. Observar a forma que o outro demonstra pra gente. Muitas vezes nós somos mesquinhos no nosso relacionamento porque nós queremos mudar a outra pessoa quando na verdade nós não queremos nos mudar. Porque nós sabemos que mudar muitas vezes envolve muitas coisas. Sair da zona de conforto, abdicar de coisas que gostamos, aprender novas possibilidades. Então, se para nós é difícil mudar, imagina o outro. E aí você vive uma vida dentro de um relacionamento onde você espera que o outro mude. Quando, na verdade, quem tem que mudar é você. Eu não tô falando que você tem que mudar pelo outro. Eu tô falando que muitas vezes você tem que mudar é a forma que você vê o outro, ou então, de repente, entender que o outro é aquilo que ele não vai mudar e que ou você vai aceitar aquela pessoa daquela forma, ou você simplesmente vai escolher partir para um relacionamento onde alguém te ofereça exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você quer. Entende? E aí, muitos relacionamentos empacam porque existe uma guerra, um conflito onde o outro tenta mudar o outro o tempo todo. Isso cansa, isso desgasta, vai perdendo amor, vai perdendo encantamento, vai perdendo admiração. E vai ficando o quê? Só a frustração, a insatisfação. E aí você só olha pro outro e só enxerga os defeitos. Você nunca consegue enxergar o que o outro faz de bom pra você. Porque já está tão desgastado que vocês não conseguem encontrar um caminho onde os dois fluam juntos. Ah, e também existe, né, a possibilidade, que não podemos deixar de lado, porque além dessas vivências diárias, muitos trazem consigo as cargas emocionais dos seus antepassados. E essas cargas emocionais dos seus antepassados trazem na vida da pessoa muitos bloqueios, muitos ciclos repetitivos, sabe? Do tipo que você pode atrair pessoas que parecem estar distantes, frias, porque você vivenciou um ciclo de abandono na sua infância. Muitas vezes você foi abandonada por teu pai, você foi abandonada por tua mãe. E aí aquela dor, ela ficou presa ali dentro de você. E eu não tô falando que o seu pai simplesmente pode ter saído do mundo e nunca mais ter olhado pra você. Acontece muito isso. Mas pode ser simplesmente que os seus pais precisavam trabalhar e deixar você com uma babá. Deixar você numa escola o dia inteiro. Deixar você com o vizinho. E aí aquilo, quando você era criança, você sentiu como se realmente estivesse sendo abandonada, e que você não era uma pessoa importante, uma forma de rejeição. E aí, quando você cresce, essa criança ferida, ela permanece dentro de você, guardando aquelas memórias de sofrimento. E aí você vai atrair relacionamentos onde você sinta que a outra pessoa sempre te deixa, que ela sempre prioriza outras pessoas, que ela não te prioriza, que você vive sozinho, que você tá casado, que você tá namorando, que você tá ali dentro daquele relacionamento, mas que você ainda está só, que você não pode contar com aquela pessoa, porque aquela pessoa também se afasta. E aí aquela pessoa que você tá provavelmente também tem algumas feridas emocionais parecidas com a sua, que a forma de não mostrar é também uma proteção. E aí, quando você cura essas feridas dentro de você, seja por conta da sua criança ferida, seja por conta dos padrões ancestrais que vieram de gerações, né, onde pessoas foram abandonadas, foram deixadas, não puderam ser felizes no amor, e que você traz no teu padrão, se você não consegue liberar isso, não consegue curar isso em você, você vai continuar vendo sempre os mesmos tipos de relacionamento, seja com a pessoa que você está, seja com outra pessoa, entende? Então, quando você cura isso, seu relacionamento expande. Né? Essa energia é tão potente que vai abrangendo a pessoa que está com você, aquela pessoa também ela vai liberando.
e aí você sente que essa pessoa ela se torna uma pessoa mais compreensiva, mais amável, ou então você simplesmente também toma coragem para romper com o ciclo e finalizar com esse relacionamento. Eu quero dizer que a solução não está, na maioria das vezes, não está no término do relacionamento. A solução está, muitas vezes, na cura interna sua, da sua criança, das dores que você traz, da sua ancestralidade, da mudança de mentalidade, das formas de pensamento, de como você observa a vida, de como você vive a sua vida, do que você está buscando. E aí a solução está nisso. E quando você olha para isso, as outras coisas ao seu redor vão se harmonizando naturalmente, no fluxo da vida, fluindo. Então é aquela frase, assim como dentro, fora, assim como no céu e na terra. E onde é o céu, né? O céu é dentro de você. E se você vive a sua vida inteira nesse céu, cheio de raios, trovões, dias nublados e poucos dias de sol, é isso que vai acontecer no seu externo, né? A sua vida vai ser sempre um caos, uma turbulência, furacões, tempestades e poucos dias de sol. Então, quando você cura em você, você harmoniza fora de você. Tá bom, meus queridos? Então, essa é a resposta, né? Se seus relacionamentos não fluem, primeiro olhe para dentro de você. E aí você vai encontrar a resposta para curar, para transformar, para liberar e para que os seus relacionamentos no externo, a sua vida, ela flua. Por isso, se você quer dar mais um passo, eu te convido também a fazer a sua mentoria comigo. A gente tem algumas possibilidades de atendimentos fora da mentoria e temos a mentoria. E aí, se você precisar, você pode chamar no WhatsApp, né, no link que está disponibilizado aqui, para que você possa conversar um pouquinho, né, para a gente entender o que funciona para você, o que pode ser feito na sua situação, para trabalhar, para liberar alguns conflitos e permitir que a sua vida flua com leveza. Se você chegou até aqui, você curte o vídeo e deixa seu comentário se fez sentido para sua vida hoje. Gratidão!